Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Que bom que você chegou nesse vídeo. Eu me chamo Francisco, tenho um canal no YouTube chamado Jesus Emanuel. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe o seu lar, a sua família. Convido você que se ainda não for inscrito em nosso canal, tem um botãozinho aí logo abaixo, inscrever-se, e fazendo isso você vai estar nos ajudando. Peço também que se você acompanhar esse vídeo até o final e você gostar desse vídeo, compartilhe com as pessoas que você ama e vamos juntos semear a palavra do Senhor Jesus. Estamos fazendo um curso bíblico e esse curso se chama Amigos da Esperança. E hoje nós vamos para o nosso 13º estudo, que tem por tema Um Amigo no Santuário. E eu convido você a estudar comigo. Feche os olhos, vamos conversar com Deus. Amado Deus, amado Pai, te pedimos uma bênção sobre esse presente estudo. Nos ajude com a tua palavra, esteja conosco. Nós te agradecemos essas bênçãos no doce e eterno nome do Senhor Jesus. Amém. Convido você que pegue a sua Bíblia, já estou aqui com a minha em minhas mãos, para nós procurarmos, os textos bíblicos juntos. Aqui diz o seguinte, uma pequena introdução do nosso tema. Hoje o tema, Um Amigo no Santuário, tema de número 13. A construção do santuário foi uma iniciativa de Deus para explicar ao povo de Israel, de maneira ilustrada, o plano da salvação. É desejo de Deus que todas as pessoas compreendam o caminho da salvação. Assim como uma mãe põe no colo um bebê e com a Bíblia ilustrada, ensina através das ilustrações o amor de Deus, assim também Deus fez com Israel no deserto. O santuário feito por Moisés no deserto era apenas uma réplica em miniatura do santuário celestial, onde Cristo, como nosso sumo sacerdote, depois de oferecer sua vida em sacrifício, ministra hoje em favor do pecador. Aqui embaixo diz assim, pensamento do dia. Olha só o que diz. Tal era o serviço efetuado como exemplar e sombra das coisas celestiais, e o que se fazia tipicamente no ministério do santuário terrestre é feito na realidade no ministério do santuário celestial. Depois de sua ascensão, começou nosso Salvador a obra como nosso sumo sacerdote. Paulo diz: Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Então, isso está em Hebreus capítulo 9, verso 24. A primeira citação que nós fizemos está no livro Cristo em seu Santuário, na página 94, da escritora e profetisa Ellen G. White. Agora, seguindo, nós vamos agora para nossas perguntinhas. A primeira pergunta é: o que Deus pediu que Moisés fizesse? Convido você aí no segundo livro da Bíblia, chamado Êxodo 25, e o verso é o verso 8. O que Deus pediu que Moisés fizesse? Êxodo 25, verso 8. Olha só o que diz a palavra de Deus. Nos diz o seguinte: E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Então, o que Deus pediu a Moisés? Que Moisés fizesse um santuário. E qual era o desejo de Deus? De habitar no meio do seu povo. E me farão um santuário. Esse foi o pedido de Deus a Moisés. Seguindo aqui diz assim, o santuário que Moisés construiu era a cópia de qual santuário? Vamos descobrir. Se Deus pediu que Moisés fizesse um santuário, Deus precisaria mostrar um modelo. E esse modelo foi de onde? Essa cópia foi de onde? Hebreus 9, verso 24, nos responde:
Você chega no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, você volta um pouquinho, você vai achar o livro de Hebreus, capítulo 9, e o verso é o verso 24, que nos diz assim: Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Então perceba o seguinte, olha, o santuário que Moisés construiu era cópia de qual santuário? Aqui diz que era o santuário que está onde? No céu, o santuário celestial. Seguindo aqui diz assim: Que móvel do santuário o apóstolo João viu no santuário celestial? Então, qual foi o móvel que o apóstolo João viu lá no santuário? Convido você a abrir sua Bíblia aí no livro de Apocalipse, capítulo 11, verso 19. Vamos ver qual foi o móvel do santuário que João viu lá no santuário celestial. 11, verso 19, que diz assim: olha só o que diz. Abriu-se então o santuário de Deus. Esse aqui é o santuário celestial, que se acha no céu. Você percebe? Já responde. Está no céu esse santuário. E foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobreveio relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Então aqui diz o seguinte, ó. E foi vista a arca da aliança. Então, qual era o móvel que foi visto lá no santuário celestial? A arca da aliança. Seguindo aqui, veja só o que nós temos. O que Deus mandou Moisés colocar dentro da arca da aliança. Vamos ver então aqui em Êxodo 25, verso 21 e o capítulo 31, verso 18. Vamos lá. Êxodo 25, segundo livro da Bíblia. Êxodo 25, convido você a folhear comigo para nós acharmos juntos. Êxodo 25, verso 21. Olha só o que diz. O que Deus pediu que Moisés colocasse dentro da arca, né, da arca da aliança. 25, verso 21, nos diz o seguinte. Olha só o que diz a palavra de Deus. Porás o propiciatório em cima da arca. E dentro dela, e dentro da arca, porás o testemunho que eu te darei. O testemunho aqui são os mandamentos, as tábuas dos 10 mandamentos. Então Deus pediu a Moisés que colocasse lá dentro. Quando você pega o capítulo 31 e o verso 18 de Êxodo, veja só o que diz. 31, verso 18. Nos diz o seguinte: E tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedras escritas pelo dedo de Deus. Então você percebe novamente que está falando aqui sobre as 2 tábuas lá, né, do testemunho que foi escrita pelo dedo de Deus. E essas 2 tábuas continham os mandamentos de Deus. Então foi isso que foi pedido para colocar dentro da arca da aliança. As 2 tábuas com os mandamentos de Deus, escrito pelo dedo de Deus. Seguindo aqui, diz o seguinte, olha só. O que nos diz aqui? Que animal era morto em sacrifício diário pelos pecados do povo? Qual era o animal que era morto? Quando nós pegamos o livro de Êxodo ainda, verso 38 e 39. O que diz Êxodo vamos para o capítulo 29, o verso é o 38 e o 39, que diz assim, 38 e 39. E isso é o que oferecerei sobre o altar, 2 cordeiros de 1 ano, cada dia, continuamente. Aí o verso 39.
Um cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro ao pôr do sol. Então, o animal que era morto aqui, em sacrifício, né, pelos pecados, era o quê? Era um cordeiro pela manhã e um cordeiro pela tarde. Um cordeirinho, né? Esse aqui diz-me assim, de 1 ano de idade. Agora, seguindo, o cordeiro morto em sacrifício no santuário terrestre simbolizava quem? Então, esse cordeirinho que era oferecido pela manhã e pela tarde, em prol dos pecados, quem ele simbolizava? E aí, quando você vai no livro de João, Evangelho de João, capítulo 1, e o verso 29 nos dá a resposta. Convido você que abra a sua Bíblia, pesquisa aí comigo, para nós lermos juntos. É você achando aí ou achando aqui. Vamos lá? João 1, verso 29 nos diz o seguinte. Olha só. Quem é aquele cordeiro que era sacrificado, no santuário representava? Aqui diz assim: No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você percebe? Então, João está se referindo aqui a Jesus. Então, Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, aquele animalzinho, né, representava Jesus, aquele animalzinho que era sacrificado. Seguindo aqui, diz o seguinte: Qual é o ministério de Jesus hoje no santuário celestial? Então, o que Jesus está fazendo no santuário celestial? Qual o ministério dele lá hoje, então? Quando nós pegamos o livro de Hebreus, o capítulo 8, o verso 1 e 2, vai responder essa pergunta. Chegando no livro de Apocalipse, você volta um pouquinho e você vai encontrar o livro de Hebreus. Capítulo 8, verso 1 e 2. Qual é o ministério de Jesus hoje no santuário celestial? Aqui diz assim: Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Então, qual é o ministério de Jesus no santuário celestial? Jesus é o sumo sacerdote. Aqui fala também que ele está ministrando, né, no santuário celestial. Assim como era feito no santuário terrestre, que existia ali um sumo sacerdote, que uma vez por ano fazia a expiação do santuário terrestre. Hoje Jesus também está fazendo isso. Ele está no céu ministrando, fazendo a expiação, né? O juízo, na verdade. Eles começam então a fase do juízo. Veja só, depois de ter estudado comigo, talvez você diz o seguinte: qual deve ser a minha decisão? Aqui diz assim: olha, você deve crer que Jesus morreu, né, no meu e no seu lugar, como o Cordeiro de Deus, que tira, né, os nossos pecados, e deve aceitá-lo hoje como o seu Salvador e sumo sacerdote, né, e que hoje ele está no santuário celestial ministrando, né? Ele é o nosso sumo sacerdote. Que Deus abençoe você. Convido você a fazer uma oração comigo, aí onde você está. Feche os olhos e vamos conversar com Deus. Amado Deus, maravilhoso Pai, obrigado por esse estudo da Tua Palavra. Esteja com meu amigo, com minha amiga que estudou comigo. Abençoe ele de maneira toda especial. Fica conosco nesse dia. Obrigado por tudo. Nós agradecemos no doce e eterno nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e até mais uma próxima.